Olá, eu resolvi fazer a gravação desse vídeo para mostrar para vocês uma estratégia que eu encontrei de fazer chegar a cada um dos meus alunos uma devolutiva por e-mail, quando eu tenho um tipo de devolutiva para dar que eu preciso dar em grande quantidade e se repetem os quesitos para cada um dos alunos, né? Em outro momento que eu precisei fazer isso, eu acabei precisando fazer por chat, e aí, como são muitos alunos, eu entendi que se eu conseguisse um processo que me permitisse automatizar e que eles recebessem um documento com os meus comentários e com os conceitos que eu quero que eles identifiquem que foram os conceitos das avaliações que eles tiveram nesse trimestre, isso poderia ser interessante do ponto de vista de me poupar trabalho e de garantir que eles recebam isso com alguma privacidade. Esse tipo de estratégia vale para vários tipos de devolutiva, né, nesses meios que a gente está trabalhando com essa mediação de tecnologia. Às vezes, quando a gente tem que fazer comentários mais longos, ou quando a gente vai dar devolutiva de trabalhos por rubricas, né, a criação de formulários em que a gente vai anotando essas rubricas e que forme um banco de dados que gere uma planilha Excel, nos permite depois, utilizando ferramentas do Google Drive, automatizar esse processo e aí fazer com que a gente consiga dar uma devolutiva para muitos, com um menor esforço pessoal do professor. Vocês estão vendo aqui um documento que eu recebi, que é o documento que cada aluno vai receber individualmente, né? Isso vai chegar para eles em PDF, o retorno da avaliação de história. Em cada um dos quesitos que vocês estão vendo, uma palavra mediada pelo sinal de maior e de menor, repetido 2 vezes, são os campos que vão constar da minha planilha Excel, e quando eu pedir para rodar o programa, o aplicativo, esses campos vão ser preenchidos. Então, na planilha eu tenho o nome do aluno, eu tenho um campo que está chamado de conceito 1, que é referente à avaliação trimestral, conceito 2, conceito 3, síntese do trimestre e um comentário pessoal meu. É importante vocês darem o nome desse documento de forma que vocês encontrem ele com facilidade. Então, sempre é bom não repetir um nome que vocês usam com muita frequência, né, para ele não se misturar com outras coisas. A planilha que eu tenho com os conceitos, mais ou menos tem essa cara. Então, eu estou chamando aqui de turma A, teste, né? Na primeira linha do arquivo, eu tenho os mesmos campos que estão aparecendo no documento que eles vão receber. O único campo que eu não tenho lá repetido é o e-mail. Eu preciso ter o nome dos alunos e também o e-mail no qual eu espero que eles recebam, né? Então, eu repito nessa primeira linha exatamente as mesmas palavras-chave que eu coloquei naquele meu documento, que vai ser mesclado com esse, né? E nas linhas posteriores, eu tenho as informações individuais que cada um dos alunos vai receber. E aí, eu vou utilizar uma ferramenta que vocês vão ver aqui. Nessa aba de complementos, então, só lembrando que aqui a gente está usando as planilhas do Google, ele se chama Google Sheets, né? O Google Planilhas, e aí eu instalei um complemento que se chama Autocrat. Se você não tiver, você tem que vir aqui em instalar complementos e instalar o Autocrat. Eu vou pedir para o Autocrat abrir. Então, acho que é importante lembrar que a experiência que eu tive está sendo melhor utilizando o Chrome, com a utilização do Firefox. Nesse momento de utilizar o complemento, eu tive aí uma dificuldade dele abrir. Então, eu vou instalar esse complemento chamado Autocrat, vou pedir para ele abrir.
vou pedir um new job, e eu vou dar um nome para esse trabalho que eu estou fazendo agora, né? Então, eu vou chamar esse novo trabalho de retorno aval primeiro. E vou colocar um teste aqui para saber que eu estava fazendo isso ainda só para mostrar para vocês. Aí ele vai perguntar qual é o template que eu quero usar. O template é esse arquivo aqui, que significa o que os alunos vão receber. Então, eu vou pedir para ele escolher o drive. Aqui no meu drive já está esse documento, teste e retorno. Escolhi. E aí, vou adiante. Aqui vocês vão perceber que ele está mapeando quais são os dados que eu quero que ele mescle, né? Então, se vocês acionarem essa setinha aqui, vocês vão ver que tipo de espaços ele tem, né? E aí ele identificou na minha planilha mesmo, como nessa planilha eu já tinha colocado as palavras-chave com os dois colchetes, ele mesmo já indicou aqui quais são os dados que eu quero que sejam preenchidos, né? Como vocês estão percebendo, a palavra e-mail não constava aqui porque eu pedi para não constar. E vocês estão vendo aqui. Se a planilha de vocês tiver mais de uma página, vocês precisam indicar qual é a página que vocês querem que ele faça a mescla, né? Às vezes as pessoas têm página 1 para esse trimestre, página 2 para outro trimestre, ou página 1 para a turma A, página 2 para a turma 3. Então, aqui a gente indica que página a gente quer que ele mescle. E aí a gente tem a primeira linha, onde estão os conceitos, né, as palavras-chave, e os dados começam a partir da linha 2. Aí, a próxima, ele vai pedir como eu quero que seja o nome do arquivo que os alunos vão receber. Então, eu vou colocar de novo assim, esses dois símbolos, escrever nome, que é para ele copiar da coluna que nome estava colocado lá, e vou escrever aqui, retorno, avaliação, história. Então, aqui eu vou receber Maria, retorno, avaliação de história, Ana, retorno, avaliação de história. Ele vai perguntar que tipo de arquivo eu quero gerar, pode ser um tipo Google Docs ou PDF, eu vou preferir PDF, e aqui eu deixo como Multiple Output Mode, né? Então, é do tipo, isso é importante deixar aqui, porque o que vai fazer é com que cada documento, cada linha, saia num documento individualizado. Se você quiser ter um arquivo só para você, com todos esses retornos, você pode colocar em single, mas se é para cada um deles receber um, precisa estar separado. Aí ele vai perguntar onde eu quero guardar esses documentos, a cópia desses documentos individualizados. E aí eu vou mostrar aqui que eu vou escolher um folder, né? Então eu venho aqui em Choose Folder. E eu criei uma pasta aqui que chama Mala Direta Teste. Selecionei essa pasta, é para lá que esses documentos vão ser copiados. Ele pergunta se eu quero usar uma pasta dinâmica, nesse caso isso é desnecessário. Ele vai pedir se eu tenho alguma condição para que essas linhas sejam preenchidas. Nesse caso especificamente não é necessário. E aí ele vai perguntar se eu quero compartilhar esses documentos mandando e-mails. E eu vou responder que sim. Aí ele está perguntando se eu quero que eles possam editar, comentar, etc. Eu vou colocar aqui que é PDF. É para eles poderem compartilhar com outras pessoas também? A priori não,
Se cada um deles quiser depois, eles fazem isso de outra maneira. Eu vou mandar de um endereço genérico com no reply. Na verdade, aqui eu acho que eu nem posso fazer isso, porque eu acho que isso é só para o Google App, então eu vou deixar como não. E aqui, então, a gente desce para configurar como é que é o e-mail que eles vão receber. Então, aqui também, de novo, eu vou colocar os 2 sinais de maior e vou escrever e-mail, da maneira como está escrito na coluna que eles vão receber. Vou colocar o assunto, que é retorno dos conceitos de história, e vou colocar a mensagem que eu quero que eles recebam. Então, caro aluno, não, caro, eu posso colocar aluno, estou enviando um documento, estou enviando um material com os conceitos deste trimestre. Caso tenha alguma dúvida, por favor, procure. Foi um prazer trabalhar com você e seguimos juntos nesse próximo que se inicia. Um abraço, Lili. Aqui a gente tem um campo que se eu quero que se mantenha ativo esse tipo de trabalho, são os triggers, né? E a gente pode deixar aqui os 2 como no, não tem problema, e dou salvar. Nesse momento que eu estou dando salvar, eu chego nessa página inicial. E aí, a partir daqui, eu vou pedir para ele executar, né? Se eu for fazer um outro que é parecido, se eu quiser voltar, ele vai ficar salvo, né? Se eu quiser voltar para editar alguma coisa, eu venho aqui e peço para editar. Se não, eu só peço para ele começar o processo, né? E vocês vão perceber naquela aqui atrás que ele está começando a mesclar cada um dos documentos. Aqui, nesse caso, eu tenho 3 linhas para serem mescladas, então vai gerar 3 documentos diferentes, né? Digo para vocês que quando eu fiz isso num universo de 100 alunos, eu preferi dividir 25 por página, então eu criei 4 páginas diferentes, de forma que ele não tivesse que ter um banco de dados enorme para fazer essa automatização. É claro que sempre é possível, mas eu achei que era mais fácil estar dividido, porque se desse problema, eu conseguia perceber isso mais rápido. Quando eu venho aqui no meu Drive e abro, vocês vão ver, desculpa, mala direta teste, está aqui, Ana, retorno. Aí eu abro o documento, o nome está aqui, os conceitos da Ana estão aqui, e o meu comentário está aqui. A mesma coisa para o João. E, de acordo com a experiência que eu já tive, da mesma maneira que eu recebo todos esses documentos que estão aqui reunidos nessa minha pasta mala direta, os alunos também recebem uma cópia desse documento no seu e-mail. Uma estratégia, às vezes, para você se certificar se o funcionamento está bem, é você criar uma linha com o seu próprio e-mail. E aí eu fiz isso, claro, só uma vez, com algumas poucas linhas, para não ficar
gastando um tempo enorme aqui de processamento, né? E aí eu vi no meu e-mail que eu tinha recebido esse documento, um documento com o meu nome, e, portanto, pude me certificar que o sistema funcionou. E é isso. Se for útil para vocês, façam um bom uso, e eu fico por aqui.